Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 12 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditação na Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 17. Que a paz de Cristo reine em vossos corações. A essa paz fostes chamados como membros de um só corpo. Os aconselhamentos práticos que São Paulo dá são um reflexo da palavra de Jesus que lemos no Evangelho. Se amais os que vos amam, que recompensa tereis? Antes de mais nada, o que nos ajuda é entender que não existem inimigos para quem considera todos como irmãos, filhos do mesmo Pai, membros do mesmo corpo. Em segundo lugar, é bom se lembrar que o amor só existe na prática. Ele é como a fé, sem obras está morto. Da carta de São Paulo Apóstolo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, ao qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. E ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje temos a alegria de continuar a nossa meditação sobre a carta aos Colossenses, que de forma simples e profunda alicerça a nossa vida. Se Cristo habita em nós, se aceitarmos Jesus como Senhor da nossa vida, se Ele se tornar o nosso Mestre, então tudo muda. O mal passa para trás e o bem jorra do nosso coração e do nosso comportamento exterior. Revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim também vós perdoai-vos uns aos outros. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Como seria bom ter o tempo de nos debruçar sobre cada um desses aspectos. São Paulo nos oferece uma cachoeira de verdades, que não conseguimos abraçar por inteiro, mas mesmo que conseguíssemos praticar só uma delas, a nossa vida mudaria e a santidade nos preencheria. Antes de mais nada, precisa que nos lembremos tudo o que falamos nesses dias. Essas atitudes de que São Paulo fala não são uma filosofia e nem um esforço nervoso, mas um dom do Espírito para quem se abre. Precisará, sem dúvida, da nossa parte, do nosso sim, da nossa boa vontade, do nosso esforço sereno. Mas o alicerce de tudo é a graça que recebemos com o batismo, é a presença de Jesus em nós. Somos um só corpo, cuja cabeça é Cristo. É natural e espontâneo nos amar, como os membros do corpo se amam. Amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição, diz São Paulo. Que a paz de Cristo reine em vossos corações.
É claro que a base desse amor é dar a vida um pelo outro. São Paulo fala do amor que é uma atitude de amor, uma atitude de ajudar o irmão. O que é maravilhoso é o fato que Jesus em nós nos capacita. Tudo isso tem uma raiz, um motor, a presença de Cristo em nós. Cristo, tudo em todos. Cristo, tudo em mim. Se quisermos que de nós jorre a água limpa e cristalina do amor de Deus, então precisamos cultivar a nossa interioridade, aprender a ficar a sós com Jesus, que nos preenche totalmente. Trata-se de um desafio sem par, porque o mundo e as forças do mal lançaram todas as suas forças para dopar o homem, para impedir-lhe de pensar, impedir que ele fique um só momento consigo mesmo. Basta pensar nas redes sociais, nos celulares, que as redes sociais estejam arrancando o cérebro do homem e impedindo-lhe de pensar, de sentir, de amar. Não somos nós a dizer, mas os psicanalistas, os neurocientistas, os sociólogos, com a capa o famoso Bauman. Não é por acaso que estão se difundindo as clínicas de recuperação por dependência de celular. Mas se conseguirmos ficar a sós com Jesus dentro do nosso coração, se conseguirmos pelo menos um pouco ouvir a sua voz no fundo da nossa alma, então tudo mudará. Afirma São Paulo: sede agradecidos, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, em ação de graças. Parece que São Paulo previa as nossas dificuldades e necessidades. Nada há de melhor para vencer os pensamentos fixos, as paranoias, as tristezas da vida, do que pegar nos evangelhos e ler o que Jesus fazia e dizia. A palavra de Deus tem a extraordinária capacidade de recriar o nosso interior, a nossa flora intestinal. Tem o poder de nos trazer de volta para a realidade, uma realidade bela, rica, cheia de Deus. Depois, São Paulo nos convida a viver agradecidos, a dar graças sempre e em toda circunstância. Nos aconselha a viver cantando. Do fundo do nosso coração, cantar a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa é uma experiência que podemos fazer todos, mesmo quem não é muito afinado. É suficiente cantar bem baixinho, ou melhor, cantar com o coração. Cantar um hino, um salmo, algo que nos coloque em comunhão com Deus e nos ajude a agradecer a Deus em todo momento. Agradecê-lo pela sua presença em nós, agradecê-lo pela sua salvação, por toda a alegria e esperança que colocou em nós, agradecê-lo porque Ele tem na mão o leme da nossa vida e faz com que tudo concorra ao bem daqueles que amam a Deus. Tente viver cantando e orando com todo o teu coração, mais do que com a tua boca, e você verá que este exercício te colocará continuamente em comunhão com Jesus. Descobriremos que até as coisas dolorosas que Deus permite na nossa vida concorrem ao nosso bem se amarmos a Deus. Por isso que não devemos cansar de agradecer um só momento. Com esses sentimentos no coração, irmãos, vamos agora ouvir mais uma vez a palavra que a liturgia hoje nos apresenta. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Mas, sobretudo,
Amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, ao qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. E ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus Pai. Podemos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem e falam ao nosso coração. Chegamos agora ao nosso propósito, que não será difícil escolher diante de uma palavra tão clara e concreta. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Vivei agradecidos. Paz e alegria a todos. Em toda circunstância, dai graças ao Senhor,
Paz e alegria a todos. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer.